Cast. Let's go. Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Amarelinho Cast, o podcast de Morro Agudo e região. E hoje a gente vai receber uma pessoa que vem gerando debates, posicionamento e chamando a atenção no cenário político da nossa cidade. É a vereadora Lauriane de Castro Torres Costa, empreendedora e alguém que vem defendendo temas ligados ao desenvolvimento, empreendedorismo e valorização do comércio local. Seja muito bem-vinda, Lauriane. Muito obrigada, Amarelinho. É uma alegria estar aqui. Faz tempo, né, que a gente está tentando marcar. Faz tempo que eu gostaria de estar aqui e hoje deu certo. E eu gostaria de te agradecer por esse espaço para a gente poder debater assuntos importantes para a nossa cidade, para a nossa população. Obrigada, viu? Obrigado eu ter aceitado o convite, de acreditar no nosso podcast. E antes da gente entrar nos temas política, quem é Lauriane de Castro Torres Costa? Hoje, a Lauriane de Castro Torres Costa é mãe da Maria Rita, né? E uma bebê de 1 ano e 1 mês, que veio para transformar minha vida, que veio para ressignificar, que veio para trazer mais amor, mais sentido, mais vontade, mais vocação. A Lauriane é a filha da Dona Tuquinha, esposa do Marcão, advogada, né, de formação, supervisora e coordenadora no Sindicato Rural de Morro Agudo, vereadora no seu 2º mandato, única mulher novamente na Câmara. Acho que essa é a Lauriane. Só tudo isso? Só tudo isso. Eu ia falar pra você contar um pouco da trajetória pessoal e profissional, você já mandou tudo aí, né? Pois é. Como que nasceu esse interesse pela vida pública, Laura? Eu sempre tive uma ligação muito forte, né, com as entidades do terceiro setor. Eu fui a presidente do Lar Feliz mais jovem, então muito cedo me despertou essa vontade, essa necessidade de fazer algo também para o próximo, para a coletividade, né? Então, esse vínculo, fiz parte de muitos conselhos municipais, enfim. Então, isso tudo me trouxe até hoje ao mandato, né? Então, foi uma construção social que me levou a um posto político. E você sempre teve esse perfil de liderança, assim? Era aquela que mandava na sim. Galera da escola? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Desde muito nova, as minhas professoras, diretoras, elas sempre falavam, né, que eu era a super defensora da sala. Era inclusive uma reclamação muito grande para minha mãe, né, que eu não tinha nada a ver com o problema, com o assunto, mas eu estava ali dando meu palpite, tentando defender alguém, enfim. Então, eu acho que até a advocacia veio muito por isso, né, de muito nova já ter esse perfil, talvez. Então, já vem de muito tempo. Já era advogada da turma naquele tempo, só não cobrava os honorários. Ainda não, né? Se eu soubesse, já podia ter começado mais cedo. Que momento você percebeu, assim, que você tinha que participar mais diretamente das decisões da cidade, da comunidade, de uma forma geral? Bom, eu já vinha participando de conselhos municipais, eu via a força, né, da sociedade em cobrar, em participar, em sugerir soluções, em buscar soluções para a cidade. E eu faço parte, na verdade, de um grupo de pessoas que acreditam muito em Morro Agudo. Nós tivemos o professor Salvador, que foi, né, vereador antes de mim, e a gente reconhecia a necessidade de, na política, também ter pessoas ativamente defendendo os interesses que devem ser defendidos, né? Então, a gente reconhecia que a política ela é necessária para todas as nossas relações, e estar na política e fazer política e ocupar espaços políticos é uma necessidade. Então, eu sempre, antes, né, eu achava assim, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Alguém pode fazer alguma coisa, alguém deveria fazer alguma coisa. Mas e por que não eu? Por que não agora, né? Então, eu acho que um pouco de tudo que eu vivi me levou até essa ocupação política, né? E eu sou, assim, muito grata mesmo a todas as pessoas que acreditaram, que confiaram, que votaram em mim, que contribuíram com as nossas campanhas, que foram campanhas, assim,
muito sociais mesmo, né? Desse caráter de levar a outras pessoas uma possibilidade, de conversar com outras pessoas, enfim. Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha. E como que fica o coração da mãe e do esposo Ai. com toda essa exposição política que você tem? Da mãe fica extremamente apertado, né? Ela assiste todas as sessões de casa, ela fica super preocupada, né? E o meu marido, ele também tem, né, toda a preocupação de ter uma única mulher na Câmara, enfim. E ele me protege, ele tenta sempre estar juntos, né? Antes da neném nascer, ele participava também, ele me levava a todas as sessões, estava sempre comigo. Mas são duas pessoas, assim, tanto a minha mãe, meu marido, minha família como um todo, meu avô, né? Eles são grandes incentivadores. Eles reconhecem que eu preciso estar ali, né? Então, eles são grandes incentivadores, mas ficam muito preocupados. Imagino. Mandar um abraço pra dona Tuquinha. E um beijo especial pra ela. Tio Marcão, aquele abraço. Ó, canequinha do meu copo gravado aqui. Sim. E antes de continuar, tem que agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles o Amarelinho Cast não acontece. Autoelétrica Amarelão, tradição e confiança em serviços automotivos, cuidando do seu carro. Agora vai completar 50 anos em agosto, cuidando do seu carro. Nosso DNA é cuidar do seu veículo, então vai lá, fala com o Ricardo, com o Soilson, comigo, quando vocês conseguirem me achar, que a gente está lá para servir melhor vocês. Delivery da Ju, comida caseira, porção, ceviche, sashimi, o estrogonofe de carne. E o parmegiana, gente. Parmegiana. Meu Deus. Liguem lá para Juliana, pro Pó Royal, peçam, vale muito a pena. Flash Telecom, internet de qualidade para manter você sempre conectado a um flash de você, agora também com câmeras de segurança, vale muito a pena. Senhor Pizza, o sabor conquista, pensou pizza, Senhor Pizza, pizza de costela, estrogonofe de frango, fran bacon. Qualquer dia eu vou falar o cardápio inteiro aqui, porque são todas boas. E tem uma batata recheada lá também, se você não sabe, quer comer uma batata recheada, vale muito a pena. Varejão e mercearia mais barato, economia de verdade no seu dia a dia, na entrada do Alfredo Benedetti, fala com o Jonathan, com a Marcela. Click Delivery, o aplicativo para pedir comida rápida e prática. Peçam, ó, o Senhor Pizza tá no Click Delivery, tem muita gente boa lá, pede que vale muito a pena. Assis Gestão de Risco, planejamento financeiro e proteção para a sua família. Se você quer cuidar da sua família e do futuro da sua família, fala com o Caio. Assis Gestão de Risco, vale muito a pena. Eu fiz e garanto para vocês, estou muito feliz, viu? Natais da Garcia, nossa social media estrategista, ajudando empresas a crescer e se posicionar no digital. Quer dar um up aí no digital da sua empresa? Fala com a Nataisla, entra em contato com a gente passa o número dela. Vale muito a pena, vai dar uma repaginada na sua empresa aí. E Vox2U, a escola de oratória que não só transforma a sua comunicação, mas transforma a sua vida. Entra em contato lá, @Vox2U, Franca, e fala com a Letícia, que vale muito a pena. Nosso muito obrigado a todos vocês que acreditam e apoiam esse projeto aí. Obrigado mesmo. Que time, hein? Tá pequenininho, tem mais vagas, viu, gente? Eu acho que eu sou consumidora de todos. A gente também. Opa, deu um pane ali. Não é propaganda, gente. É informação. Já passou o prazo. É informação. É, passou o prazo, mas é informação. Laura, vamos continuar aqui. Nós dois já estivemos juntos na legislatura passada. E o que mudou da Lauriane da legislatura passada para essa? Hoje eu sou uma pessoa muito mais com muito mais maturidade e muito mais coragem. A gente não pode se aventurar na política, né? Nós estivemos juntos e a gente estudava muito juntos, a gente planejava muitas coisas juntos, buscávamos exemplos em outras cidades,
porque havia um senso de responsabilidade muito grande, né? Ser vereador é uma responsabilidade, né? Muito, né? Muito grande. Você, então, como presidente da Câmara, que para mim foi o melhor da história aí nos últimos tempos, o mais inovador, o que trouxe possibilidades, né? Maiores possibilidades de inovação dentro da Câmara, coisas que a gente havia tempo aguardando e não tramitava, enfim. Então, mas para tudo isso, a gente precisa se preparar, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer em outros lugares também, né? Coisas que deram certo. Então, hoje eu me sinto muito mais preparada, né? Do mandato passado para esse. Foram muitas experiências. Quando nós assumimos o nosso mandato, nós estávamos no auge da pandemia ainda. Então, eu me recordo, assim, esses dias eu estava pegando umas fotos da posse, né, passada, e eu me recordo dos grandes problemas que a gente tinha que solucionar naquele momento, né? Tentar, pelo menos, minimizar naquele momento do desconhecido, né? De algo que ninguém sabia o que ia acontecer, o que poderia acontecer. Então, foi um mandato que me trouxe muitas experiências positivas. Muitos trabalhos que me levaram a hoje ter muito mais segurança para trabalhar, mais conhecimento, mais coragem, mas é claro, continuo estudando muito, continuo buscando em outros lugares inovação, coisas que deram certo para a gente tentar aplicar aqui em Morro Agudo. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ainda eu comentei isso. A política é muito sedutora, né? Sim. E se não tiver um perfil ou uma cabeça muito firme, você se perde muito fácil. Sim. Porque assim, é todo mundo falando que o errado é certo. Exato. E todo mundo falando que o certo é errado. E quem deixa se levar por essa onda acaba se perdendo. Ele pode ter entrado com a melhor das boas intenções. Sim. E a gente sofreu muito isso, né? Porque chegou ali aventureiros de primeiro mandato e pegou... Nós éramos vistos como aventureiros, né? Como pessoas que não sabiam o que estavam fazendo ali. Quando, na verdade, a gente buscava muito conhecimento para saber o que fazer, né? Para não fazer errado, para trazer melhorias, inovações e tudo mais, né? Eu lembro do dia que a gente foi, a gente até comentou aqui que eu não te gravei, né? Que eu só tirei a foto. Que a gente foi naquele evento em Ribeirão, Cidades, e conhecemos o que é Gonçalves, que foi prefeito de Capela do Alto. Perfeito. Eu vim de lá encantado com o cara, com a transformação que ele fez na cidade, né? Exato. E assim, um prefeito inovador. Então a gente vê que não dá para fazer política como se fazia 20 anos atrás mais. As cidades mudaram, as cidades evoluíram, as pessoas têm outras necessidades. O mundo, né, é outro de 10, 20 anos atrás. Então, se a gente não tiver gestores, pessoas capacitadas, habilitadas e inovadoras e curiosas, né, que tenham curiosidade de conhecer algo novo, de implementar algo novo, infelizmente a gente não vai conseguir evoluir. E as cidades, elas precisam evoluir, né? Então, nesse dia, além de conhecer o que é, a gente também teve acesso a tantas outras cidades, né, que levam seus cases de sucesso, e de cidades que têm o porte da nossa, ou às vezes até menores que a nossa, com dificuldades maiores que a nossa cidade, mas que evoluem, que avançam. Por quê? A política, bem feita, como deve ser, traz essa evolução, traz esses benefícios, né? Tem muita coisa que a gente está limitado ainda na nossa cidade, e a hora que a gente sai e vê essas coisas e vai estudando, você vê que dava certo para ser aplicado e não. Exato. Hoje, muita gente fala que você está incomodando a atual gestão. Eu? Por estar fazendo seu trabalho. Deixa eu explicar. Nada demais. Está fazendo seu trabalho, porque as pessoas ainda não entendem qual é o trabalho do vereador. Sim. Como que você vê essa questão das pessoas falarem que você está incomodando? E qual é o verdadeiro trabalho do vereador para que as pessoas tenham ciência de que você está fazendo o seu trabalho? Sim. Sim, me preocupa saber que eu estou incomodando, porque, na verdade, eu quero contribuir para uma gestão mais efetiva, mais transparente, melhor para a nossa cidade, para que tudo o que a gente acabou de falar, né, para que a gente avance, para que a gente evolua, para que as coisas melhorem para a nossa população de modo geral. Então, assim, se eu estou incomodando, fazendo o que eu devo fazer, quer dizer que quem está incomodado não está fazendo o que deve ser feito. Penso dessa forma. Mas eu só estou exercendo a minha função, que eu fui eleita para isso.
a função que eu fui eleita para fazer. Então, a fiscalização de contas públicas, isso me preocupa muito, porque quando a gente assumiu o primeiro mandato, né, como eu disse, eu ainda não estava tão preparada, né, menos preparada do que agora. Eu tinha uma dificuldade muito grande em entender o orçamento do município, porque é muito complexo, né? Não sei se você já entrou sabendo tudo, né? Não, longe disso. Mas eu tinha um pouco de dificuldade em entender o orçamento. E quando eu comecei a entender melhor, que eu busquei estudar, e busquei muito estudar, eu fiz mentoria com uma pessoa técnica lá do Recife, né? Porque eu precisava entender. E quando eu entendi a complexidade e o quanto a gente precisa ter responsabilidade com gastos públicos, responsabilidade fiscal, responsabilidade orçamentária, responsabilidade de organizar tudo isso e planejar tudo isso, eu comecei a me preocupar muito. Então, é uma preocupação que eu já trago de alguns anos. E quando eu vejo que as coisas elas não estão caminhando como deveriam, no campo da transparência, no campo da responsabilidade fiscal, eu preciso falar, concorda? Eu não posso ficar só guardando essa angústia para mim. Até para não ser omissa, né? Exato. E quando eu começo a falar e eu começo a incomodar, significa que talvez eu tenha trazido verdades, não é verdade? Eu não tô trazendo mentiras. Então, assim, vou continuar. Se eu não tiver motivos para falar, eu não vou falar nada, né? Eu vou contribuir de outras formas. Mas o meu mandato ele é muito propositivo, sempre foi, mandato passado também. E eu tento propor ideias, eu tento trazer sugestões, só que nesse mandato eu consegui implementar uma ideia até agora. Né? Eu fui ouvida em uma ideia, em uma sugestão, em uma indicação que eu fiz. Então mudou muito pouco do mandato passado para esse, né? Continua ainda. Continua ainda difícil. Mas eu continuo fazendo o que precisa ser feito. Então, a função do vereador de fiscalização de contas públicas, de gastos, isso é preceito fundamental. É o primeiro que a gente precisa fazer. Trazer proposições, trazer ideias, acompanhar, ouvir a população de modo geral, né? Ver quais são as angústias. Essa semana mesmo, nós recebemos algumas demandas de alguns pais de alunos com relação a uma escola. Vamos lá buscar, entender o que está acontecendo, como a gente pode contribuir com o ambiente escolar, como a gente pode contribuir para melhorar isso. É recurso que precisa buscar, ou a indicação de emenda impositiva, ou às vezes é uma situação tão pequena ali, tão fácil, que a própria comunidade poderia se envolver, que o vereador ele também pode se envolver para solucionar, né? Então, é isso. Hoje, para o vereador que fiscaliza, que faz o trabalho de vereador, é muito desgastante politicamente. Você concorda com isso? Sim, é cansativo, né? É cansativo, porque traz uma angústia. A gente não está fiscalizando e trazendo pontos que nos deixam felizes. Muito pelo contrário, são pontos que nos deixam muito preocupados. Eu moro aqui, eu dependo da mobilidade daqui, eu dependo da saúde, daqui a pouco eu vou depender da educação para minha filha. Ou seja, eu preciso que as coisas estejam organizadas, né? Porque eu moro aqui, eu vivo aqui, a minha família vive aqui. Então, são pontos que trazem angústias, trazem tristeza também, quando eles não funcionam. Você acredita que é por isso que muitos vereadores não fazem isso? Fiscalizam do jeito que tem que ser fiscalizado? Tem muitos fatores, né? Eu não consigo te dizer se é só isso, mas tem muitos fatores. E eu sempre, você vai se lembrar disso também, desde quando eu pisei na Câmara, eu sempre falei que os três poderes, eles devem ser harmônicos, mas eles são totalmente independentes. Então, eu já falei várias vezes na Câmara, inclusive. Eu não acho que o legislativo ele tem que ser subserviente, ele tem que ser dependente do executivo. E não pode ser o famoso puxadinho, né? Não pode. E eu defendo isso. Eu defendo a independência. É um poder que tem uma força que, se exercida da maneira correta, transforma a sociedade, transforma a cidade. Então, eu defendo isso. E eu vou continuar defendendo. Eu estou ali, né? Eu estou sentado numa cadeira do legislativo para defender o legislativo também. Vocês não sabem, poucas pessoas sabem que muita pouca gente não acompanha a sessão da Câmara, e quem acompanha não entende, às vezes, por ser muito burocrático. Mas essa moça que está aqui, essa senhora hoje, né? Senhora. Essa jovem senhora,
ela, juntamente com mais 2 vereadores, o Pó Royal e o Lucão da Saúde, elas reformularam todo o estatuto, o regimento interno da Câmara, na Comissão de Justiça e Redação. Sim. Então, para vocês verem a importância que é um vereador atuante. Sim. Não tinha reforma, acho que nos últimos 40 anos, né? Então, ela e mais 2 vereadores, toda semana, sentava lá, fora do horário de expediente. Foram meses. Meses e meses para fazer isso. Criaram a Código de Ética, que não tinha, a Comissão de Ética, que não existia, era tudo a Deus dará, fez errado, passa a mão na cabeça e vai, e agora não é mais assim. Não. Então, tudo pela atuação de uma vereadora competente que sentou lá e falou, ó, eu vou mudar, não dá para continuar essa realidade. O grupo, né? O grupo como um todo, e você na presidência também abraçou muito essas ideias, trouxe muitas sugestões, né? Outro ponto que foi inovador no nosso mandato foi o vereador Mirim. Nossa, nem me fala desse vereador Mirim que eu choro. Nós conseguimos ali, durante um ano inteiro, sensibilizar alunos da rede, né, do município, para que eles se sentissem integrantes, né? Não parte de problema, mas parte de solução. E aquilo foi maravilhoso para mim. Então, a partir do momento que a gente não conseguia, talvez, avançar muito em ideias, proposições para o executivo, a gente trouxe para o legislativo a força que ele tem, o que fazer lá dentro, né? Então, eu acho que a função do vereador é muito essa também ser inovador, trazer outras ideias, né, e para o legislativo. Eu tenho pedido muito, na verdade, uma formação para vereadores. Eu acho que a gente precisa dessa formação. O Senac já apresentou a proposta, já encaminhou a proposta para a Câmara, porque eu acho que todos nós precisamos entender de orçamento. Não precisamos ser os melhores em orçamento, porque é muito complexo. Mas a gente precisa entender. Nós precisamos entender sobre o terceiro setor, as entidades assistenciais de saúde, de educação, culturais que a gente tem na cidade, como contribuir com elas também. A gente precisa entender a função do vereador, a gente precisa entender sobre tudo isso, para não se aventurar. Que ficou tudo pronto de 2024 para 2025, só não pôde ser contratado por causa do bendito período eleitoral, que eu acho que essa nova Câmara aí perdeu muito de não ter tido esse curso. Muito. Eu espero que o próximo presidente faça isso, que ainda dá tempo. Dá tempo. Então, dá para fazer. Hoje existe dificuldade para falar com o executivo? Para mim sim. Não é a única que me fala, mas Um pouco. Deve ser muito bom ser vereador da base, né? Eu não vou falar nem de oposição, porque eu não vejo você fazendo oposição, eu vejo você fiscalizando. Sim. Mas deve ser muito ser vereador da base que você liga e é atendido, né? Porque no outro mandato a gente também não tinha essa facilidade. Eu falei isso agora, eu não sei, eu nunca vivi isso. Mas eu não sei. Mas a questão não é ser base ou ser oposição. Se nós temos a independência, se o nosso mandato é um mandato independente de qualquer coisa, você tem um respeito, né, das suas ideias, de contribuir, de trazer sugestões, de apontar aquilo que eventualmente não é. Porque assim, o executivo sozinho, claro, tem equipe, secretários, assessores, enfim. Mas o legislativo também pode contribuir com, eventualmente, mostrar alguma coisa que precisa ser melhorada, que pode ser melhorada na cidade, né? Então, pensa só, um grupo, 9 vereadores, trabalhando pela cidade, e pela cidade mesmo, não por interesses pessoais, por nada disso, trabalhando pelo coletivo. 9 vereadores, mais um executivo forte, um secretariado bem formado. Sucesso, não é? É só soma, né? Não tem divisão. Exatamente. Eu vi o ex-prefeito de Viradouro, o Cal, falando isso. Sim. Na entrega da creche. Rodrigo Garcia era o governador em Viradouro. E ele falando a seguinte coisa. Ele agradeceu todos os vereadores. E aí ele agradeceu principalmente a oposição. Porque graças ao apontamento deles, ele não estava errando. Então, tá vendo como a oposição ela não é para trazer dor de cabeça? Não, é para ajudar a gestão. É só para ajudar a gestão. E agora, esse comentário é meu, viu? Você que está assistindo é meu. É muito estranho não querer o diálogo ou se afastar do diálogo uma pessoa que gostava de assinar todos os projetos bons que vinha. Sim.
Porque o projeto do distrito, quando você trouxe o projeto do distrito dos lotes, todo mundo ficou doido para assinar, né? Que quer surfar na onda. Mas a hora que tá do outro lado, esquece. Mas sou eu que tô falando, viu? É ele. Sou eu. O podcast é dela, mas sou eu que tô falando. Laura, você levanta muita pauta diferente e o empreendedorismo tá dentro dela, da administração pública. O que significa ter visão empreendedora na gestão pública para você? A visão empreendedora, ela, na gestão pública, né, é trazer inovação, é trazer tecnologia, é trazer só benefícios para a população. Uma gestão empreendedora, ela pensa no desenvolvimento socioeconômico da cidade, no seu potencial mais elevado. A gente sai daquela coisa do assistencialismo puramente, que eu não sou contra, tá? Só para deixar claro, eu acho que o assistencialismo ele é necessário, tem pontos que ele precisa, que ele é necessário, que ele precisa ser aplicado, mas puramente isso não traz um desenvolvimento econômico que o município merece ou precisa. Então, uma visão empreendedora traz esse desenvolvimento socioeconômico lado a lado, potencializa, melhora vidas das pessoas. Porque eu acho que o nosso mandato também, né, a administração como um todo, precisa focar nas pessoas. A política ela é feita para pessoas. Ela não é feita para ruas, para prédios, para nada. É feita para as pessoas. Então, quando você eventualmente consegue diminuir os seus índices de assistencialismo, mas consegue promover uma melhora econômica na cidade, com melhores condições de emprego, melhores condições de capacitação, quando a sua cidade está fluindo melhor, melhora a economia, a arrecadação do município. Melhorando a arrecadação do município, você consegue aplicar melhor recursos na saúde, na educação, você consegue trazer festas, né? Consegue promover eventos, feiras, você consegue investir em lazer, em proporcionar cultura também para a população. Ou seja, um ponto, empreendedorismo, você consegue, como um todo, melhorar a vida da população. Então é isso que eu venho pregando desde quando eu sentei naquela cadeira do Legislativo. E é 1 mais 1, né? 2. Porque, assim, você vai estar economizando de um lado para poder investir em mais coisas. Exato. Exatamente. E eu trago muito isso desde o dia... Só compartilhar que você já me ouviu falar isso 1000 vezes. Vai ouvir 1001 vezes agora. Espera ouvir 1002, 1003. Eu tive uma experiência muito rica quando eu fui visitar o município de Garça, ali na região de Marília. Na época, o nosso hospital estava passando por uma reestruturação e o município de Garça tinha passado por essa reestruturação na saúde lá. E a gente foi para conhecer, né, o que eles tinham feito, como eles tinham feito. E aquilo foi rico, porque não só a saúde, mas o município como um todo, né? O gestor público ali, ele tinha uma visão muito empreendedora. E ele nos levou para conhecer, nós passamos um dia lá, conhecendo a cidade, e ele nos levou para conhecer o distrito empresarial, um dos, né? Porque ele já estava desenvolvendo do outro lado da rodovia mais um distrito, já seria o segundo distrito dele. E aquilo me trouxe uma ânsia, uma vontade de trazer para Morro Agudo, sabe? Para viver aquilo. Porque é uma cidade que tinha, na época, 40 mil habitantes, um pouquinho só maior que a nossa. Então não era nada assim, mas era uma cidade enorme. Não era. Uma cidade um pouco maior que a nossa. Mas tinha faculdade, tinha ETEC, tinha FATEC e várias empresas. Várias empresas. Então, assim, aí isso reflete numa cidade mais limpa, numa cidade mais segura, porque ele tinha como investir em segurança. Então ele já tinha um esquema de monitoramento muito forte na cidade dele. Ele tinha guarda, ele tinha um monte de coisas. E uma cidade, assim, bonita. Então ele mostrou, aqui a gente faz uma feira X, aqui a gente faz um evento Y. Então isso tudo me trouxe, assim, sabe, meio que uma vocação mesmo, sabe, assim, de pautar o meu mandato nisso. E eu comecei a trazer essas ideias, né? Acho que você vai falar do distrito. Eu lembro, não, pode ficar à vontade. Que aí eu trouxe também essa possibilidade de, ao invés de vender lotes do distrito, isso lá em 2021, 2022, né? Quando a gente tomou posse. Eu me lembro que quando a gente foi visitar, né? A gente estava visitando, a gente já tinha passado
pelo distrito dele, que já estava totalmente implementado, as empresas funcionando. E eu perguntei qual seria o valor dos lotes do outro distrito que ele iria desenvolver. Ele ainda falou assim para mim, vender lote de distrito? Isso não existe. Olha a visão, né? Enquanto aqui ia fazer uma venda de, sei lá, 200 mil, não sei quantos mil seria. Ele falou assim, não, isso não existe vender distrito numa cidade. Porque a partir do momento que eu consigo trazer uma empresa e ela começa a gerar empregos, o valor que eu cobraria de lote, eu tenho isso revertido em arrecadação depois. E isso para o município é, né, 1000 vezes melhor. Então eu peguei a lei do distrito de Garça, comparei com a nossa lei, fiz tudo o que precisava ali, estudei muito para a gente poder ter uma lei mais moderna do nosso distrito. Então, antes de começarem as vendas aqui, eu sugeri, falei, né, para o prefeito, falei, faz a doação, faz a cessão em comodato. Se alguém quiser comprar, tem a modalidade de venda também, porque às vezes, né, tem um empresário que quer comprar para não ter outras burocracias ali, né, outros pontos para ele ter que cumprir. Mas vamos fazer essa doação. As cidades da nossa região que estão crescendo, estão conseguindo levar empresas, elas não cobram, ou cobram um valor muito singelo, né? Então eu tenho falado sobre isso desde lá atrás, né? Já são mais de 4 anos falando sobre isso. Eu lembro que o dia que você apresentou o projeto, eu fiquei apaixonado já. Eu quero assinar. Surfei na onda dela. Não. Ela fez todo o trabalho, mas... Contribuiu, né? Contribuiu. Mas assim, o que é bom a gente tem que somar. Claro, lógico. Sem dúvida nenhuma. E quando eu vi, eu fiquei apaixonado. E a outra coisa que na política também não cabe, essa vaidade. Não é meu, é da cidade. Então, se é da cidade, por que nós todos não podemos, juntos, sentar e dialogar sobre isso? Ah, não, mas é porque não é da minha cabeça, não é a minha ideia, eu não quero nem ouvir o que ela tá falando. E aí a gente tá aí onde tá. Estamos do jeito que estamos. Exato. A prefeitura pode ajudar a economia local de uma maneira mais inteligente? A prefeitura, ela deve ajudar. Primeiro, ela não pode atrapalhar, né? Para começar. E depois ela deve ajudar. O vereador Tico tem trazido essa discussão desde o começo do ano a respeito de uma possível reforma tributária municipal. A gente tem discutido muito isso junto com o Pó Royal, que são assim, os meus parceiros ali, que eu tenho mais afinidade, amizade, né? E a gente consegue dialogar muito sobre isso, da necessidade de Morro Agudo ter impostos, taxas, né, tributos que sejam menores, que sejam mais saudáveis para o empresário, né? Hoje nós temos um ambiente muito hostil empresarial na nossa cidade. A gente vê empresas que fecham, a gente vê no centro da cidade prédios fechados, quando a gente deveria estar vendo empresas abrindo e ampliando. É claro que também tem, né? Tem as empresas que também conseguem investir e tudo mais, mas isso deveria ser uma regra, né? Não uma exceção. Então, a prefeitura, ela deve ajudar. Então, a gente tem falado muito sobre essa questão de uma reforma. A gente tem pedido muito para criar uma comissão na Câmara para a gente poder trabalhar esse assunto. Fazer um levantamento nas cidades da região, como são cobrados os impostos. Você se lembra, né? A gente fez juntas a lei para pelo menos parcelar os impostos em 10 vezes, que antes eram parcelados em 2, 3 vezes. Ainda demoraram 1 ano para poder ela pôr em prática, né? Exatamente. Mas isso traz previsibilidade para o contribuinte, para o empresário. Ele consegue se organizar melhor dentro do ano, pagar o que ele precisa pagar de uma maneira menos salgada, né? Tira aquele peso total do começo do ano. Menos pesado, exatamente. Então, a gente já conseguiu avançar nisso no mandato passado, e aí eu surfei a sua onda, né? Porque você que trouxe a ideia, eu falei, deixa eu assinar junto. Não, nós conversávamos isso junto. Toda vez que a gente saía, porque tem os vereadores que vai viajar, que eles vão viajar para comer, para conversar, bater papo. Nós ia para falar da cidade, do desenvolvimento da cidade, viu? Eu não queria nem deixar eles almoçarem quando a gente saía, a viagem estava no meu nome. Ela não queria deixar nós almoçar, viu? Vamos gastar. Ela queria que levasse lanche de casa. Então, pra você ter noção. Mas são pontos assim que a gente precisa ir avançando, né? E foi um avanço. E outro ponto importante também, a gente conseguiu diminuir a multa, né? Lembra que era 10% no caso de atraso, a gente diminuiu para 2%. Então, quantos anos que essa multa foi cobrada do contribuinte que atrasava o pagamento do seu imposto, da sua taxa?
E de repente a gente consegue diminuir isso. E como que a gente consegue fazer isso? Conversando, dialogando, estudando, buscando estratégias, né? E como fazer. Então a gente tem pedido muito para que seja criada uma comissão na Câmara para a gente fazer uma análise mais ampliada dos municípios aqui da nossa região. Valores de taxas de impostos, como que isso é cobrado, possíveis isenções, para que a gente mostre, né, tá vendo aqui, ó, essa cidade conseguiu fazer, por que Morro Agudo não pode, por que a gente não consegue? Então a gente tem tentado trabalhar também isso esse ano. Eu te perguntei pro Tico esses dias, porque a Associação Comercial acima mandou um ofício para a prefeitura pedindo as medidas que estavam sendo tomadas para rever a questão dos impostos. E aí eu perguntei pro Tico se tinha tido alguma construção daquilo. O Tico falou, não, a gente está tentando fazer uma comissão da Câmara para poder atuar junto, né? Quando eu estive na OAB aqui local, eu fiz esse levantamento dos advogados. E aqui em Morro Agudo, só um recorte assim, muito, muito singelo, né? Só com relação à advocacia. Morro Agudo cobra taxa de licença e fiscalização por cabeça de advogado. Ou seja, se nós somos advogados, a gente tem um escritório conjunto. Eu vou pagar uma taxa, você vai pagar uma taxa alta. 2 taxas altas. Quanto à taxa de licença, no nosso Código Tributário Municipal, fala que ela vai ser cobrada por estabelecimento. Ou seja, é uma questão de interpretação, né? E nós ajuizamos até a ação contra o município, né, para tentar rever isso. Porque, assim, é um absurdo. Aí eu fui fazer esse levantamento com os presidentes de outras subseções para entender como era nas cidades. Tem cidade que não cobra, tem cidade que cobra R$50, tem cidade que parcelava em 12 vezes. E aí eu ficava pensando, por que Morro Agudo tem que ser tão discrepante assim, né? Parece que faz de tudo para não evoluir a cidade, né? Você vê, o cara pode querer montar um mega escritório aqui. Exato. E contratar 10 recém-formados aí, advogado, ele não pode, porque ele vai ter que pagar um por cabeça. Exato. Se ele não tiver uma sociedade de advogados, ele vai ter que pagar um por cabeça. Então, assim, são absurdos que a gente vem tentando colocar luz, né, nos assuntos, porque são relevantes, fazem diferença na vida da população, né, de modo geral. Laura, você defendia muito e continua defendendo a compra do uniforme e material escolar no comércio local. Sim. Como isso impactaria a cidade? Nossa! Um problema, X, né? Eu não consigo nem te passar números, porque eu tô desde o começo do ano solicitando essas informações e eu ainda não obtive da administração. Mas, enfim. Mas pensa só. Morro Agudo hoje é um grande polo de confecção. E não só as confecções grandes, as confecções menores também, os grupos que são formados que ainda não estão regularizados, que poderiam ser uma cooperativa de confecção. Mas pensa no potencial que a gente teria de fornecer os uniformes escolares para os nossos alunos. Pensa quantas outras pessoas poderiam ser contratadas por essas confecções para fazer o uniforme do próprio filho. Quantas mães, né, que poderiam ser contratadas de modo sazonal ou de modo contínuo, enfim. Então, e são políticas públicas que já deram certo em outras cidades, né, inclusive do estado de São Paulo. Então, a minha ideia não, nem é minha, né? Eu vi isso em algum lugar e trouxe, mas é que Morro Agudo possa contribuir, a prefeitura adquirir os uniformes escolares ou criar um voucher, um crédito para cada um dos alunos, para que os próprios alunos possam adquirir. Então, seria uma estrutura assim, credencia as empresas, né, as confecções. Então, nós temos 10 empresas, 10 confecções no município. Dessas 10, 6 têm capacidade trabalham com o material do uniforme e tudo mais. Essas 6 empresas, elas seriam credenciadas, habilitadas, elas teriam que mostrar, né, como fazer uma prova ali do material que elas trabalhariam para manter a qualidade para os nossos alunos, claro. E a partir daí, os alunos poderiam adquirir dessas confecções diretamente os seus uniformes. Uniforme de verão, uniforme de inverno, enfim. E o material escolar é a mesma lógica, né? Foram entregues os materiais escolares, agora os kits, muito bons mesmo. Mas isso tudo poderia ter ficado aqui. Então pensa, se hoje a gente tem
2, 3, 4 papelarias, a gente poderia ter muito mais papelarias se isso fosse fomentado, né? E como a gente pode fomentar isso? Fazendo com que todos os alunos da rede adquiram seus materiais aqui. Pensa quantos novos postos de emprego, quantas novas empresas. Isso tudo circulando. Então, eu defendo muito a economia local estar circulando. O uniforme ia chegar mais rápido. Muito mais rápido. Não ia ter essa dor de cabeça que está tendo aí, de criticar a qualidade ou não. O atraso, que a gente já está no período de frio e não chegou o material, o uniforme de inverno. Então, você quebraria a burocracia toda. Sim. E manteria o dinheiro na cidade. Exato, exatamente. Então, pensa só, uma mãe de aluno mesmo, que fosse contratada, que fizesse aquele uniforme, que recebesse, né, o seu salário, que ia gastar no mercado local, que ia comer uma pizza no final de semana na pizzaria local, que ia, né, comprar na farmácia local, enfim, pensa como que isso ia rodar. Então, eu até fico muito feliz de estar aqui, porque é uma oportunidade da gente difundir essa ideia, que eu tô tentando buscar as informações para poder estruturar um pouco melhor isso, poder apresentar um projeto, né? Mas é uma grande ideia de cidades que já deram certo. E Morro Agudo já tinha o APL da costura, não tinha? Teve sim. Morro Agudo a gente conseguiu o reconhecimento, foi um trabalho também que a gente fez junto com o Sebrae. Então, Morro Agudo já é reconhecido a nível de estado como um grande polo de confecção. E a gente precisa fazer algo com isso. O que adianta ter o título, né? Não adianta ter o título, é o que eu falo, não adianta ser o maior produtor de cana do mundo, você não usa pra nada. Exato, exatamente. Dinheiro público deve circular dentro da própria cidade? Nossa, claro. O máximo possível. E aqui eu trago um exemplo. Que foi o que eu comentei, que foi implementado, né, esse ano, no final do ano passado, na verdade. No município de São Paulo é feito dessa forma, e aí eu vi como é que era a estrutura, vi a lei, adequei para cá, fiz a indicação e foi implementada. Questão da castração animal. Um baita de um problema. Por quê? A gente ficava muito refém de ter os mutirões de castração, que são fundamentais, tá? Eu acho que precisa ter mesmo. Mas tinha um mutirão num determinado período do ano e ficava o restante do ano sem castrar animais. E aí a gente via a população de animais de rua aumentando cada vez mais. Ou tinha um mutirão, não encontrou aquele animalzinho que poderia ser castrado, ou estava prenha, ou não podia castrar naquele dia específico, mas poderia castrar dali 2, 3 meses. Então eu estruturei tudo isso, eu fiz a indicação no mandato passado e fiz no ano passado, antes de eu sair da minha sair de licença maternidade, para que fosse criado um programa permanente de castração animal, para castrar o ano inteiro. Como que funciona isso? A mesma lógica das empresas de confecção, né, das confecções. Credencia, abre um credenciamento de veterinários locais que queiram participar, faz um preço médio, quanto custa castrar o animal, dar a medicação que ele precisa, fazer 1 dia ou 2 de internação, porque o animalzinho de rua ele precisa ficar internado, né, ele não vai ter os cuidados em casa. Então, vai custar X. O município vai aplicar 10X. Então, dá para fazer tantas castrações por mês. O dinheiro fica aqui. É claro, se pagar, né? Se pagar. Precisa pagar. Também precisa pagar. Mas o dinheiro fica aqui. Então, aquele veterinário, ele sabe, ele vai ter uma previsibilidade de que por mês ele vai ter que prestar aquele serviço para o município, para a prefeitura. Ele vai, né, ter aquele tanto de animais para castrar. Ele vai receber, ele vai poder aplicar novamente. De novo, contratando uma pessoa, 2, gastando no comércio local, investindo no negócio dele. Então, tudo que puder ficar no município, eu sou super a favor. Por que você acha que tem essa resistência toda em fazer isso? Eu acho que falta muito a criatividade, sabe? É isso que eu acho que falta para os gestores de modo geral. Serem criativos. Ah, mas nunca foi feito isso. Mas dá para fazer, né? Nós nunca tivemos um programa de castração permanente de animais. Nós estamos tendo. E se pagar direitinho, se tiver uma lista legal,
Cara, isso roda muito fácil, né? E isso é muito legal. Você acaba com um problema de saúde pública, que é... Além disso. E então, eu acho que falta um pouco essa vontade, essa curiosidade de inovação, né? De trazer muito, mas sempre foi feito assim, não dá pra mudar. Deve. A gente sofreu isso com o Sim, né? Ai, nem me fala. Ele nem tava aqui, mas tudo Nem me isso. fala, sim. A gente perdeu uma empresa, perdeu a criação, duas empresas. Dois laticínios. Perdemos a criação de vários empregos com outras empresas que poderia vir. Perdemos a merenda escolar, poder ter mel, ter o peixe. Uhum, exatamente. Então, por falta dessa criatividade, né? Exatamente. E é isso, né? Então, assim, a gente volta naquela outra pergunta, né? O município ele pode ajudar, né? A prefeitura pode ajudar na economia local? Claro, ela deve. Então, se ela não atrapalhar, já vai estar ajudando. Se não tivesse atrapalhado, tava ótimo. Tava ajudando. Vamos falar um pouquinho de distrito empresarial. Vamos lá. Você também fala bastante do distrito, mas por que isso é importante para Morro Agudo? Primeiro porque já foi feito o investimento, né? Então a gente precisa utilizar. É só 9 milhões que eles têm que pagar, né? Então a gente precisa utilizar. A gente já tem infraestrutura, já tem o local. E é legal ali até, né? Ficou legal agora porque já tem um bairro, tem algumas empresas que estão ali já instaladas. Então, primeiro de tudo, por conta disso. E também porque a gente precisa pluralizar mais as nossas empresas, né? As fontes de empregos, a gente precisa ter mais opções, precisa ser mais plural. Então, eu acho que é para a economia, né? Para a economia a gente precisa desenvolver. Quanto que a cidade perde quando não cria esses caminhos de facilidade? Como cooperativas, a gente não vê Morro Agudo falando sobre cooperativa, a gente não vê a doação de terrenos. Quanto que você acha que a cidade perde? Não vamos falar nem em valores, mas muito, culturalmente. Né? Muito. Perde muito, porque você fica refém. Na verdade, você começa perdendo pessoas, né? Porque quantas pessoas, quantos talentos têm que sair de Morro Agudo para trabalhar em outras cidades e poderiam estar aqui? Então, você já começa perdendo pessoas. Perde na economia, você perde na saúde, na educação, em tudo que poderia ser melhor utilizados os recursos advindos de uma arrecadação consciente, né? De uma arrecadação boa. O empreendedor de Morro Agudo encontra muita dificuldade para crescer? Com certeza. Com certeza. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tive com um empreendedor esses dias, ele falou, nossa, eu preciso crescer, mas eu vou lá, o distrito, quando ele foi, que agora parece que ainda não tá liberado para venda, mas quando ele foi era 200 mil um terreno. É muito dinheiro. E outra situação também que eu fiquei assustada, que eu não sabia, essa informação eu recebi recente. Havia uma política de alguns incentivos, né, para quem adquirisse os lotes. Um deles era um prazo para pagamento, que parece que foi cobrado antes, e uma diminuição do percentual do imposto, né, do imposto cobrado, de 5% para 3% ou 2%. E eu soube que estão sendo cobrados os valores cheios dos impostos. Então, nem esse incentivo as empresas que foram para lá estão recebendo. E aí, por que essas empresas vão ficar aqui? É claro que a maioria ali são de famílias tradicionais e eu agradeço muito por permanecerem, por investirem, por acreditarem em Morro Agudo. Mas empresas de fora vão vir? Outras empresas que poderiam crescer vão conseguir? Fica a dúvida. Sem planejamento, a cidade trava o próprio crescimento. Nossa, com certeza. Com certeza. Sem planejamento, você não sabe pra onde ir, né? Você não sabe qual que é a vocação da cidade. Volta naquilo que a gente falou, né? Não adianta nada você ter os títulos e não saber utilizar, né? Bem utilizar. Exatamente. Outro tema que você levanta sempre é a questão tributária. Sim. Como a reforma tributária pode impactar os empreendedores? Pode facilitar a vida, tornando menos burocrática, com uma maior previsibilidade de pagamento, reduzindo valores de impostos, que eu também sou a favor, porque isso pode
trazer outros benefícios, como uma empregabilidade maior. Sei que vão falar, mas aí é queda na arrecadação, renúncia de receita, isso não pode, isso não... Pode. A gente sabe que pode. É complicado, e eu até conversava isso essa semana com um amigo meu, ele falou sobre isso. Falou assim, por que vocês pela Câmara não encabeçam isso, né, não propõem isso? Primeiro, a gente tem uma dificuldade muito grande de acessar a informação, né? Como eu disse para você, eu tô desde o começo do ano buscando algumas informações e eu não consigo. Então, uma reforma tributária não é simples. Ela é possível, mas ela não é simples. Então, primeiro, precisa ter informação, precisa ter um grupo de trabalho e consultorias e tudo mais. Então, precisa ter um investimento também para isso, mas é possível. É possível. Então, eu defendo, sim, uma reforma. Eu conheço uma funcionária lá de dentro, e eu não vou citar seu nome, pode ficar tranquila, que na administração passada falou pra mim, falou assim, eu tenho tudo pronto. Aí, ó. Tem tudo pronto, só que toda vez que eu abro a boca pra falar pro prefeito, não é o momento, não é a hora, vai dar trabalho. Isso me deixou tão triste o dia que ela falou. Eu falei, cara, como que nós tá perdendo essa oportunidade? Exato, exatamente. Então, tá vendo como é possível? Mas seguimos tentando. Você sempre falou muito de credenciamento de mês. Sim. Você falou, você tinha o projeto, só que eu acho que a gente estava junto até o dia que falou com o prefeito, ele disse que no momento ele não aplicaria, na legislatura passada. E eu vi que agora, acho que foi São Paulo que aplicou. Várias cidades estão aplicando agora. Conta pra nós um pouquinho sobre... O microcredenciamento de mês é tudo isso que a gente está falando, né? São profissionais locais desenvolvendo atividades, sendo prestadores de serviço para a prefeitura, e isso retornando, claro, para a economia. Mas para serviço simples, então, e vem muito para contribuir com o serviço público, tá? Não vem para tirar o serviço público de jogo, não, muito pelo contrário. É para a gente focar em alguns aspectos, né, em algumas situações que o pedreiro da prefeitura, o eletricista poderia estar fazendo outra coisa, né? Então, um exemplo, a gente faz um microcredenciamento de mês na área da educação. Então, os funcionários públicos da prefeitura podem focar mais na área da saúde. E são serviços simples, de eletricista, de pedreiro, de zeladoria, né? E aí... naquele mesmo evento que nós fomos em Ribeirão, foi apresentado isso. Eu entrei em contato com o pessoal do Sebrae Nacional que apresentou essa estratégia, nessa possibilidade. Eles me puseram em contato com a secretária de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico de uma cidade lá do Mato Grosso, uma cidade pequena, menor que Morro Agudo. Eles me puseram em contato com ela. E a gente marcou uma reunião, fizemos acho que 2 ou 3 reuniões só para falar sobre isso. Ela foi me apresentar que lá na cidade deles, eles aplicaram isso. Eles tinham microcredenciamento, tanto na área da educação, da saúde. E isso deu tão certo que eles expandiram para a área cultural. Então, cantores, músicos estavam sendo credenciados para fazer uma apresentação no final de semana na praça, numa feira e tudo mais. Então, isso também, assim, me encheu, né, de motivação, porque a gente tem talentos múltiplos em Morro Agudo e isso poderia estar acontecendo aqui também. Mas ainda não avançou. Eu vi o prefeito de Cuiabá, o Abílio, pôs em prática com os eletricistas. Estava tendo muito problema em escola, questão de pequenos reparos, sim, e ele colocou em prática. Mas rápido. Assim, o dia que você me falou, eu fiquei encantado. Você me deu o exemplo da limpeza no bairro, né? Sim. Mas você acha que também isso, nas mãos erradas, não vira um cabide de emprego? Ah, com certeza. Com certeza. Mas tudo que eu penso... Você pensa pro bem, pro né? certo, né? É para que seja bem aplicado, para que seja aplicado corretamente, enfim. Bom, com certeza. Eu sempre apoiei e sou apaixonado por esse projeto, mas agora aqui, pensando, eu vejo isso na cabeça. Pode, com certeza. Mas a gente sempre tem que pensar políticas públicas pro bem, né? Para melhorar a qualidade de vida da nossa população e sempre acreditando que vai ser bem feito, os princípios constitucionais serão aplicados, enfim. Hoje o pequeno empreendedor se sente valorizado pelo poder público? Eu acredito que não. Principalmente pelo fato
do pequeno não ser um fornecedor do município, assim, que receba em dia, né, que não demore para receber, porque você pensa, empresas grandes têm um fluxo de caixa que às vezes conseguem esperar uma nota que venceu alguns dias, né, receber um pouquinho mais para frente, tudo mais. Mas o pequeno, ele não pode, né, ele faz aquele compromisso com aquilo que ele forneceu dentro do mês, né, então eu acho que o pequeno ainda é desvalorizado. Eu vou te fazer uma pergunta, ela não tá ali no script. O pequeno, eu sou pequeno, então eu sei o que sofre o pequeno nessa cidade. As mudanças recentes, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando do sistema. As mudanças recentes no Sebrae aqui prejudicaram muito, na sua visão, os pequenos empreendedores? Eu tenho plena convicção que sim, com certeza. Porque, e isso eu vou falar com muita propriedade, porque eu acompanhei algumas reuniões das agentes do Sebrae que estavam a Barretos, né, que é a nossa sede, que é o escritório regional que nos atende. E Morro Agudo, pelo histórico, né, por ter mantido as mesmas pessoas ao longo dos anos, e pessoas muito comprometidas, muito íntegras, trabalhadoras, honestas, e que acreditavam muito em Morro Agudo, acreditam muito em Morro Agudo, no empreendedorismo, enfim, não vou nem continuar aqui, senão eu fico o resto da noite aqui falando sobre as qualidades, né, das nossas agentes. Morro Agudo era sempre destacado como polo, né, como o escritório que mais prestava atendimentos, que mais resolvia coisas. Quando eu olhava assim, eu ia pra reunião, eu não entendia direito, né, a dinâmica deles ali, e depois eu vou comentar por que eu fui a essas reuniões, mas quando eu via Morro Agudo lá, assim, ó, no top 3, né, a cidade que mais fez atendimentos, Morro Agudo, a cidade que mais preparou cursos, Morro Agudo, cara, aquilo eu ficava feliz demais, né, porque eu via o quanto havia um investimento, né, pro empreendedor, pro pequeno, principalmente, né, que o Sebrae aqui geralmente atende. E eu ia a essas reuniões porque muitas vezes as agentes, elas não tinham transporte para ir a Barretos. A prefeitura não disponibilizava transporte. E aí, a Câmara, para poder, como funcionárias públicas, né, que eram, para elas poderem utilizar o transporte da Câmara, que poderia, tinha que ter um vereador junto. Então eu ia junto. Então eu deixava o meu trabalho aqui. O tamanho do absurdo, né? Eu deixava o meu trabalho aqui. Para eu acho que eu fui 2 ou 3 vezes, né, dentro do ano. Mas eu deixava tudo que eu estava fazendo aqui e eu ia, porque elas não poderiam perder essas reuniões, porque traziam novas informações, elas eram formadas para um atendimento melhor. Então eu acredito muito no Sebrae. E de repente isso se esvair é muito preocupante. Muito mesmo. Eu te fiz essa pergunta pelo seguinte. Antes de ser vereador, eu acompanhava todos os cursos do Sebrae. Quando o Sebrae ainda começou ali dentro da associação comercial, numa sala. Depois veio no Ganha Tempo, o prédio próprio. E recentemente foi cancelado, acho que 7 cursos do Sebrae. Até foi no dia da minha apresentação da Vox, um dos cursos foi cancelado e não tinha ninguém para dar notícia lá. Quem teve que dar a notícia foi a Luana, que entrou em contato com a pessoa e descobriu que o curso tinha sido cancelado. Vai chegar um e-mail, mas aquelas mulheres que estavam ali aquele dia não sabiam. Sim. E aí, por isso eu te fiz essa pergunta. Porque a gente conheceu a Margarete, que é uma das diretoras do Sebrae Regional, junto com o Rafael. Cara, no turismo, ela deu uma aula para nós no dia que a gente estava acompanhado de 2 servidores públicos que infelizmente eles estavam em Nárnia, não abriram o guarda-roupa para eles saírem aquele dia, eles só foram. Então... Eu não falei isso. Joga no meu peito que foi eu que falei. Laura, vamos falar de mulher na política. Mulher na política é necessário, né? Eu me lembro que na nossa posse, o prefeito, né, o Dr. Vinícius, ele falou que mulher na política é luz, né, na democracia. E é real. A gente traz uma visão diferente, não no sentido de competir, não no sentido de ser melhor, muito pelo contrário.
Mas a gente traz uma visão diferente, a gente traz assuntos diferentes, aspectos diferentes da vida. Às vezes as dores, né, que as mães têm com seus filhos na creche, com seus filhos doentes, são diferentes das dores que o pai tem. Eu vejo isso agora com a minha menina, a madrugada é minha, né? Quem passa a madrugada acordada sou eu, se precisar. Então, tudo isso também a gente precisa trazer para o campo de discussão da política para melhorar também as condições, a qualidade de vida das nossas crianças. Isso envolve a mãe. Então, assim, eu acho muito necessário. Eu fico triste de ser a única mulher lá dentro em 2 mandatos. E de 5 vereadoras na história. 5, né? Muito pouco, né? Pouco, muito pouco. Cara, 93 legislatura, 94, Exato. 93. Exato. E aí, sim, uma participação muito pequena, né? Nós já tivemos uma vice-prefeita, a doutora Terezinha, que foi uma das minhas maiores inspirações e que hoje é a pediatra da minha menina e me escuta muito, né? As minhas dores, as minhas lamentações. Mas eu fico triste, fico realmente triste, mas ao mesmo tempo eu vejo que existe uma vontade maior de mais mulheres de estarem lá. Né? Então eu torço para que no próximo mandato tenham também mais e assim a gente consiga... Eu acredito muito na mulher. A mulher tem uma visão bem diferente do homem, ela olha os detalhes. Você falando, eu lembro que você foi a pioneira a trazer a questão do absorvente na escola. Sim. Que depois virou uma lei estadual e agora federal. Sim. É o detalhe da mulher que faz a diferença. Quantas vezes a gente tava batendo cabeça, você chegava e falava, ó, isso. A questão de pacificar também o ambiente. Às vezes. A maioria das vezes. Mas assim, é um detalhe muito importante. Você que está aí nos assistindo agora, mulheres, as nossas vereadoras mirins. A gente teve uma presidente vereadora mirim. Sim, então, maravilhosa. É muito importante. Eu queria mandar um abraço para a Márcia, Dona Zezé, Juliana, faltando uma. Tia Lourdinha. Parabéns por ter tido a coragem e acreditar. Sou fã de vocês. E a doutora Terezinha, nossa amiga. Doutora Terezinha, ó, eu sou encantado com a doutora Terezinha, tanto profissionalmente quanto na política, da aula, é uma inspiração de pessoa. Você acredita que ainda tem muita resistência com a mulher quando ela ocupa o espaço público? Com certeza, e isso eu falo com propriedade, porque eu escutei de um presidente de um partido tradicional de Morro Agudo, na época de campanha, falando assim, esse negócio de cota pra mulher, isso é um problema, tá me atrapalhando. Ou seja, que espaço que a mulher efetivamente tem em alguns partidos para ser candidata? Se não fosse a cota, a gente teria todos os espaços? É claro que tem partidos que valorizam muito, e aqui eu falo pelo PL, que eu estou hoje, né, que tem você como presidente, que sempre valorizou muito o trabalho e trouxe mulheres muito fortes para serem candidatas pelo partido, e parabéns por isso. E cobrimos a cota. A mais, né? Não ficamos na cota, a gente teve mais candidatas. Então ainda existe uma visão bem retrógrada aí da participação da mulher. Trouxemos uma vice-mulher também. Exato. Estava em outro partido, mas quem sabe não vai vir pro PL agora, né? Fica o convite. Você acha que as mulheres são mais cobradas na política? Não sei. Não consigo te responder. Não sei. Talvez eu acho que as pessoas esperam um pouco mais de nós. Eu acho que sim. Teve algum momento que te fez pensar em desistir nesse tempo aí? Vários. Vários momentos. Já aconteceu, inclusive, de eu estar falando na Câmara, você vai se lembrar disso, e ter vereador assistindo o jogo do meu lado e aumentando o volume do celular do jogo para me atrapalhar. Colocando no microfone ainda, né? Para me atrapalhar, para não me ouvir, para que eu não pudesse concluir a minha fala. Então, assim, são muitos momentos desafiadores, né? E o presidente da época, como é de costume, escondeu debaixo da mesa e não tomou providência, né? Precisou de uma outra mulher que estava assistindo, e aqui eu vou até falar o nome dela, Gabi Alzão, que eu agradeço muito por isso. Ela precisou levantar do plenário e falar assim, eu não tô conseguindo escutar o que a vereadora tá falando, dá pra pedir pra baixar o celular?
Mínimo, né? Eu já presenciei ela ser interrompida também por Várias esse vezes. mesmo vereador. Não só uma vez, né? Então, você homem que está assistindo, você jovem que está se inspirando, que entra na política, primeira coisa que você tem que aprender é o seguinte: respeito. Independente de ser uma agente política, é uma mulher. Sua mãe é mulher, sua namorada é mulher, sua irmã é mulher, sua vizinha é mulher, sua avó, sua bisavó, a família inteira tem uma mulher. Sem a mulher não existiria homens. Então respeitem. Independente do partido, do cargo político, respeitem. Respeito é bom e cabe em qualquer lugar. Exato. Ai, ai. Quando uma mulher se posiciona firme, ela incomoda mais? Nossa! Ai, você falou aí no começo que sim. Parece que dói mais, né? Acho que sim, né? Não sei. Mas é assim, eu... Não sei se é uma qualidade, um defeito, mas eu sou muito incisiva. E eu falo, né? Tá E lá, eu né? me posiciono. E tem que ser, tá certa. A política chama parlamento, porque falar. Exato. Então, ela tá lá para isso e ela tem que pôr. Tem boas ideias, escutem mais, em vez de ficar tampando os ouvidos, escutem mais, que vale a pena. Futuro político. Eu tenho um presente político. Eu tenho esse mandato que eu quero continuar trabalhando, né? Eu fiquei um tempo afastada por conta da minha licença maternidade, que foi uma experiência muito legal também, assim, de viver, sabe? Quando foi vencendo o meu tempo de licença, pensar ali, volto, não volto, fico em casa com a minha bebê, e ter que decidir sobre isso também foi um desafio, mas ter voltado também foi muito bom. Então eu tenho um presente, né? Eu tenho esse mandato, eu tenho mais 2 anos e meio pela frente, eu tenho muita coisa para realizar. Existe algum projeto maior para o futuro? Sempre tem, né? Então Não vamos falei ficar que é pro esperando. futuro político. Pode ser pro futuro profissional, futuro pessoal, enfim. Então, Maria Rita pode ganhar mais um irmãozinho ou irmãzinha. Quem sabe? Deus sabe. Você acredita que Morro Agudo precisa de uma forma nova de pensar a gestão pública? Sim. Eu sinto que falta criatividade, eu sinto que falta inovação, e a gente só vai conseguir melhorar fazendo diferente, né? Aquela máxima, né? Esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não vai acontecer. Então, sim. Eu vou te fazer uma pergunta, mas não é para responder agora. Ai. Qual o projeto que mais te marcou? Mas antes disso, eu vou agradecer novamente os nossos patrocinadores. Autoelétrica Amarelão, Delivery da Ju, Flash Telecom, Senhor Pizza, Varejão Mais Barato, Clique Delivery, Assis Gestão de Risco, Natais da Garcia, Vox to You e meu copo gravado do meu amigo Marcão. Valorizem quem investe na cidade e apoia os conteúdos do Amarelinho Cast, que vale muito a pena. É só gente boa, eu não falei de ninguém aqui que eu não consumo, viu? Então, vale muito a pena. Posso falar? Pode. Vereador Mirim, com certeza. Pra mim foi... Nossa, foi a maior realização, foi lindo. A conclusão do vereador Mirim foi logo que eu descobri a maternidade também, então eu tava toda emocionada. Mas foi lindo, sabe? Ver aquelas meninas, aqueles meninos envolvidos e trazendo demandas dos seus ambientes escolares, dos seus bairros. E levando os amigos, né? Lembra que a gente recebeu visitas, né? Das salas de aula. Eles levaram professores e amigos para conhecerem a Câmara, para sentar na cadeira do presidente, para conhecer o plenário, o Marco Zero. Enfim, aquilo para mim foi maravilhoso. Até, meninos, eu quero um dia com vocês aqui, os vereadores mirins no podcast. Seria ótimo. Posso vir? Pode, a madrinha deles pode vir. Nossa, eu ficava encantado com aqueles meninos. Você presenciou eu falando mais de uma vez que eu trocava por 6 vereadores lá tranquilo. Agora vocês ficam pensando quem é os 6 aí. Ele que falou também.
Pessoal, se você é uma empresa, tem uma história, quer divulgar seu negócio, quer divulgar sua história, quer falar assuntos bons, igual a gente está batendo um papo legal aqui com a vereadora Lauriane, entre em contato com a gente pelo @amarelinhocast ou pelo WhatsApp 16 991721813. Marca um horário com a gente pra gente gravar aqui e contar a sua história. Vale muito, Morro Agudo é muito rico de cultura e de ser humano. Vamos contar a sua história e deixar o povo saber um pouquinho mais aí. Tenho certeza que muita coisa que a vereadora falou que vocês nem imaginavam que acontecia. Bem, sim, vale muito a pena. Um ambiente super agradável, eu tava ansiosa, com vontade de vir, fazia tempo já, e que bom que eu vim. Antes do bate-bola, eu vou te fazer outra pergunta que não estava aqui. Meu Deus! Por que tudo isso fora do script? Porque eu sei que você fala. Hoje a gente vê falar muito na política, tanto nacional, estadual e municipal, que existe um sistema. Aham. Que o sistema controla quem vai ser candidato, quem ganha, quem não ganha, o que faz e o que não faz. E muitas vezes a gente vê que cidades e o estado e o país não se desenvolvem por causa desse sistema. Tá aí o Banco Master explodindo tudo, direita, esquerda, centro, tá todo mundo lá. Você acredita que na nossa cidade existe um sistema político que controla se a cidade vai evoluir ou não? Nossa, eu nunca parei pra pensar sobre isso. Não parei pra pensar. Então, no próximo episódio, com a vereadora Lauriane, ela traz a resposta. Vou pensar sobre isso. Laura, vamos para um bate-bola rápido. Vamos lá. Política é? Necessário para todas as nossas relações. Gestão pública é? A gestão pública é necessário para todas as nossas relações. Empreender é? Necessário para todas as nossas relações. Não, deixa eu voltar. Gestão deveria ser mais inovadora, mais criativa. Fiscalizar é? Uma das principais dever, né? Dever do vereador. Da população também. Morro Agudo precisa de? Precisa de bastante coisa, mas já tem o fundamental, que são pessoas muito boas e que pensam e amam essa cidade. A gente só precisa se unir mais. Novamente temos pergunta da plateia. Vereadora, você ajudou a criar o Conselho Municipal da Condição Feminina. Sim. Eu gostaria de saber, assim, que você que acompanhando de perto a realidade das mulheres de Morro Agudo, tanto na política quanto nas demandas que chegam até o poder público, na sua visão, quais políticas públicas hoje são prioridade para fortalecer a proteção, a independência e a valorização das mulheres no nosso município e que ainda precisa, né, sair do papel para que elas realmente se sintam acolhidas e seguras? Eu acho que um pouco de tudo que eu fui falando aqui com relação ao desenvolvimento socioeconômico para a cidade tem muito a ver com as mulheres, né? A questão das confecções, a gente sabe que em sua grande maioria as contratadas são mulheres, né? Claro que tem também os homens, mas a maioria são mulheres. Então, pensar em estratégias e empresas, né, que tenham também essa vocação de contratar mais mulheres. A gente tem creches muito boas hoje, né, que acolhem as nossas crianças. Então, pensar o desenvolvimento econômico para acolher mais essas mulheres. A capacitação, lá no sindicato a gente tem muitos cursos de capacitação pelo Senar, e que eu vejo que em sua maioria são mulheres participando. Então, essa capacitação precisa ser contínua para a gente trazer oportunidades, né, oportunidades para essas mulheres verem um mundo diferente. E principalmente as mulheres que são vítimas de violência, que foi o que motivou muito a criação do conselho. Quando eu fui presidente da OAB, eu criei a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, um grupo de 10 advogadas que pensavam e planejavam e né, estruturavam muitas questões relacionadas a isso, e uma delas era ter um conselho municipal, um espaço de fala, um espaço que pudesse receber essas demandas dessas mulheres e que pudesse sugerir ao poder público o que fazer, né? Como fazer. Então, eu penso mais ou menos nesse sentido. E foi um trabalho também de quase 2 anos para conseguir criar o Conselho Municipal, mas conseguimos.
com relação à Sala Lilás, recentemente inaugurada na cidade, conta um pouquinho pra gente como que é esse trabalho. Bom, a Sala Lilás, ela foi inaugurada na delegacia, né, aqui do município. Eu participei da inauguração. É uma política pública do estado de São Paulo, que passou a criar essa estrutura nos ambientes policiais, no IML. Eu vi que em Ribeirão eles vão criar... Nossa, agora eu esqueci. Mas eles vão criar em Ribeirão também alguns... na Polícia Militar em Ribeirão eles vão criar a Sala Lilás. E eu vi, inclusive, que no BPI em Ribeirão tem a cabine Lilás só de atendimento do 190, que é monitorado por uma mulher para atendimento de mulheres vítimas de violência. Então, é uma política pública do Estado para atender essa demanda. No mandato passado, a gente tentou buscar uma delegacia da mulher, nós pleiteamos essa delegacia, mas, assim, os nossos números não eram, né, expressivos a ponto de ter uma estrutura dessa aqui, a gente não conseguiu alcançar. Então, eu achei muito positivo. Além do 190 no aplicativo do celular, também ter o botão só para mulheres, começar a criar essas estruturas, né? Então, o município, ele investiu uma parte acho que a compra ali dos equipamentos, dos brinquedos para criança, a pintura da sala, mas eu achei muito legal que todas as cidades agora vão poder contar também com essa estrutura. E é muito importante, né? A mulher, quando ela é vítima, ela não pode ser revitimizada. Ela precisa ir para um ambiente acolhedor, ela precisa levar seus filhos para um ambiente de segurança. Então, ter ali uma oportunidade, né, da criança poder ficar brincando para sair daquela condição que ele vivenciou muitas vezes, da mãe sendo agredida. Então, isso eu acho que é muito importante. Teve o pedido, você pediu a DDM, mandato DDM. Passado, e a viatura Maria da Penha, não é? Eu pedi tornozeleiras eletrônicas nesse mandato agora. A gente está aguardando para ver se a gente vai conseguir o investimento. Tornozeleiras eletrônicas para o monitoramento dos agressores. Então, vocês que eu falei que não respeitam as mulheres, comecem a respeitar, senão a tornozeleirinha para vocês andarem bonitinho, viu? Uma joinha para andar no pé de vocês. E teve uma indicação recente também, não teve? Das mulheres? Da licença? Isso. Sim. Foi o vereador Paul Royal, ele apresentou para mim e para o vereador Tico, nós assinamos juntos, que é a possibilidade de aumentar a licença das servidoras municipais que eventualmente forem vítimas, né, de violência. E eu também apresentei no mandato passado o aluguel social, que tinha como uma das premissas ali o município poder custear, né, quando a mulher precisa sair da sua residência em caso de violência, custear uma acomodação para ela, uma viagem, enfim, né, que ela precisa sair da cidade e dos seus filhos, mas que infelizmente não foi implementado, mas agora, felizmente, o estado de São Paulo implementou. Então, nós já temos mulheres aqui em Morro Agudo recebendo o aluguel social pelo estado, mas que o município já poderia estar pagando há algum tempo. Ele tá saído na frente, né? A lei estava lá, né? Mas, enfim. Quer fazer, né? Mas a gente continua tentando. Continuamos tentando. Laure, tem algum assunto que a gente não falou, que você gostaria de falar? Nossa, tem, mas a gente vai começar agora. Dá pra fazer um episódio de 3 horas, dá pra sair aqui, ó. Presidente da OAB. Do LAR. Sindicato Rural, que a gente não falou. Fui membro do Conselho Interventor do Hospital. Eu fui membro do Conselho Municipal da Alimentação Escolar, do Conselho do Idoso. Nossa, tem bastante coisa. Já tá aí. Nós já estamos selecionando os nomes do podcast de 3 horas. Será? Não. Preparar a água, hein? Ó. Põe um garrafão aqui de mentira. Laure, antes de encerrar, tem alguma mensagem que você quer deixar para as mulheres, ou para os jovens, ou para os políticos? A minha mensagem é, de modo geral, para todos, né? A gente precisa acreditar em Morro Agudo, a gente precisa dar o nosso melhor pela nossa cidade, não só esperar que os políticos façam algo, mas também fazer.
participar da comunidade escolar, contribuir na sua comunidade local, no seu bairro, na sua casa, na sua escola. Eu falo muito isso para os jovens, né, do jovem empreendedor do agro. Vocês precisam transformar, primeiro de tudo, dentro das suas casas, o seu ambiente escolar, onde vocês moram, o que vocês vão fazer no futuro, como, né, futuros empreendedores, futuros profissionais. Mas, acima de tudo, acreditar, né? Acreditar e agir. Então, essa mensagem é para todos, para que a gente possa construir uma Morro Agudo melhor. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço. Espero que tenha gostado. Eu adorei. Foi muito bom. Principalmente das perguntas que não estavam no script. Pois é, né? A gente era amigo, não sei agora como é que vai ser. Espero que continue. Hoje ficou claro que política também pode ser discussão de desenvolvimento, empreendedorismo e futuro. A gente recebeu a vereadora Lauriane, que além de vereadora é uma amiga, uma pessoa que eu admiro muito, apesar de ser bem mais nova do que eu, mas é uma pessoa que eu admiro muito e acredito no potencial dela. Gostaria que você que está assistindo passe, compartilhe esse conteúdo para mais pessoas, é um conteúdo muito enriquecedor. Eu sei que tem uns fãs dela que devem estar assistindo com certeza aí, e a vocês. A dona Tuquinha, mas tem uns fãs que não são tão da parte carinhosa, que estão assistindo até agora, que levem para os amiguinhos de vocês, que é uma pessoa que, se você trazer para perto, só vai trazer ganho para a cidade, ganho para a vida de vocês. Então, peguem essa dica. Como ela disse, sejam empreendedores da vida de vocês, em lugar de cuidando da vida dos outros, em vez de ficar pensando nas próximas eleições, no futuro, pense no presente da nossa cidade, porque é uma cidade linda, onde eu quero criar meu filho, ela quer criar dela, vocês querem criar de vocês. Então, pega essa visão aí que não foi de graça, viu? Vocês não estão pagando nada por ela. Então, Laura, obrigado por ter vindo aqui, obrigado mesmo. Eu sei que você precisou deixar a Maria Rita, que a dona Tuquinha tá bem cuidada. Graças a Deus. Mas o coração tá apertado, tá longe da filha, do esposo, da mãe. Obrigado mesmo. Deus abençoe muito a sua caminhada, te proteja lá naquela sala que é para cuidar da vida das pessoas, mas que tem que cuidar primeiro de você lá dentro, porque não é fácil estar ali dentro, ocupar uma cadeira daquela. Então, você que está assistindo a gente até agora, siga as nossas redes sociais, @AmarelinhoCast, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Vai ter muito corte bom, você pode ter certeza. Sigam a gente aí nas redes sociais e obrigado. Deus abençoe aí a cada um de vocês. Amém. Muito bom. Obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Sabe que é recíproco. E sabe que eu aprendi e aprendo muito com você. Então, obrigada por tudo que você fez também já por Morro Agudo e que ainda vai fazer. Vamos ver, estamos fazendo. É isso. Obrigada, gente. Foi muito legal estar aqui e compartilhem os conteúdos. Isso é Amarelinho Cast.